Bom, já que esse é o primeiro Paulo Figueiredo Show depois da posse do Trump, eu quero começar trazendo para vocês as principais coisas que o Trump já fez. Exatamente mesmo com 3 dias de mandato, Donald Trump fez coisa pra caramba. E eu não falei palavrão aqui agora, ponto para mim. Para vocês entenderem do que eu vou falar, eu preciso que vocês conheçam o conceito do que é uma executive order, né? Uma medida que é traduzida como ordem executiva, muita gente entende como decreto, e que são os documentos pelos quais o presidente dos Estados Unidos administra as operações do governo federal. Então, com essa medida, com essas ordens executivas, o Trump tem o poder de fazer muita coisa sem precisar de ninguém, nem mesmo do Congresso. Em suma, o Trump, através de uma ordem executiva, pode fazer qualquer coisa ao dirigir as ações do Poder Executivo que não tenham uma previsão contrária dentro da lei. Então, é um poder bem mais amplo do que, por exemplo, no Brasil, o presidente tem por decretos. E qual o problema da ordem executiva? O problema da ordem executiva é que o que for feito por ordem executiva não pode se tornar lei, não se torna lei, né, porque não passou pelo Congresso, e, portanto, o próximo presidente pode desfazer. E muito disso está acontecendo agora. Bom, a primeira coisa que o Trump fez é uma promessa que talvez é um assunto que não tenha muito eco para a gente no Brasil, que a gente não é muito preocupado com isso, mas foi um dos temas centrais aqui nos Estados Unidos, que foi o Trump decretando emergência nacional na fronteira dos Estados Unidos com o México, além de prometer enviar tropas das Forças Armadas e da Guarda Nacional para a região. Você já imaginou? Você é um coiote que está querendo trazer gente pela fronteira do México e você encontra simplesmente o fucking US Army, né, na fronteira te impedindo de entrar. Imagina, né? O exército dos Estados Unidos, coisa absolutamente incrível. Ele também instruiu aos secretários de Defesa e Segurança Nacional, que são 2, né? Homeland Security e Defesa, o Defense, que construíssem barreiras físicas adicionais na fronteira, ou seja, é o muro do Trump, aquele que diziam que era mentira, que não ia fazer, é o muro do Trump. Ele reiniciou, e agora com o apoio do Congresso ele vai ter dinheiro para isso, iniciou a construção do muro que tinha sido parado pelo Biden. E uma coisa muito interessante é que ele designou uma série de organizações criminosas mexicanas, como o Tren de Aragua ou o MS-13, né, Mara Salvatrucha, que não é exatamente só mexicano, né, central-americano, designou essas como organizações terroristas. Não se espantem se ao longo do mandato o Trump designar, quando ficar claro, uma coisa que está começando a entrar no radar da discussão nos Estados Unidos, quando ficar claro que as organizações brasileiras, o primeiro Comando da Capital, Comando Vermelho, por exemplo, também tem papel importante no tráfico de drogas internacional que chega aos Estados Unidos, não se surpreendam se essas organizações também forem, em breve, ao longo do mandato do Trump, transformadas em organizações terroristas. Não se surpreendam, não será surpresa. E com isso, podemos ter investigações sobre políticos, sobre agentes públicos, juízes que tenham algum tipo de ligação com estas organizações criminosas. Sei lá, alguém que tem advogado para uma organização criminosa, ou para uma empresa de lavagem de dinheiro, para essa organização criminosa e tal, e hoje esteja numa posição de juiz, ou tenha sido promotor, uma coisa do tipo, essas pessoas podem vir a ser investigadas. Tudo a gente vai falar muito sobre isso, sobre a construção, né? Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. A gente passa por um tópico que vai trazer repercussões jurídicas. Nós temos uma das ordens executivas que talvez seja uma das mais impactantes dos últimos tempos, que agora a diretiva do governo Trump é que os filhos de imigrantes ilegais que tenham nascido em território americano, imigrantes ilegais, não sejam mais considerados americanos.
Então, isso se aplica a pessoas que estavam aqui nos Estados Unidos ilegalmente e cujo pai não seja um cidadão americano ou um residente permanente. Então, ilegalmente, né? Ilegalmente. Então, o impacto disso é tremendo. Hoje em dia, se uma pessoa nasce no território americano, para que seja considerada americana, já é automático. Isso é amplamente explorado por imigrantes ilegais que buscam permanecer aqui nos Estados Unidos. E no longo prazo, talvez seja a ordem executiva mais impactante no Trump. Mas eu, pessoalmente, ela já começou a ser contestada, já foi contestada acho que por 18 ou 20 estados na Suprema Corte, e eu digo para vocês que essa vai ser um dos grandes casos do direito americano na história, e eu, pessoalmente, Paulo, eu não conversei com ninguém na Casa Branca ainda sobre isso, queria entender o racional deles, porque eu achei uma tremenda de uma cagada. Eu acho que a Constituição é absolutamente clara e o Trump vai perder, e ninguém quer ficar tendo derrota. Não vale a pena você comprar briga que você vai perder. Mas, enfim, vamos ver isso para frente. Passando por compromisso do Trump em lutar contra as pautas globalistas, ele fez uma dobradinha de ordens executivas que vai prejudicar diretamente o interesse das elites globais. O Trump retirou os Estados Unidos da Organização Mundial de Saúde, aqueles bandidos que passaram o tempo inteiro ajudaram a trancar o mundo inteiro sob os aplausos, sob a chupação de saco das autoridades brasileiras, incluindo o governador Zema, incluindo o governador de São Paulo, na época, o Dória. Meu Deus, a Organização Mundial de Saúde recomenda, né, nós os Estados Unidos e o Brasil, isso aconteceu aqui também, abriram mão da sua soberania, da capacidade de decretar as suas políticas de saúde pública para ficarem na mão de uma organização global que claramente a gente explorou isso profundamente no Paulo Figueiredo Show, tinha outros interesses em mente que não eram os interesses da população. Então, como os Estados Unidos são um dos grandes bancadores, patrocinadores da Organização Mundial de Saúde, o Trump virou e falou tchau. E agora até o Milley está dizendo que talvez saia da Organização Mundial de Saúde. A saída foi a saída dos Acordos de Paris. Sair dos Acordos de Paris significa mandar o dedo do meio para a China, para as elites globais e desbloquear todo o potencial energético americano que foi completamente freado durante as administrações Obama e Biden em prol de regulações ambientais que prejudicam o consumidor americano, a soberania nacional dos Estados Unidos e até a segurança do Ocidente. Enquanto isso tudo acontecia, a China continuava a poluir alucinadamente, a produzir em níveis cada vez maiores. Os russos produziam petróleo como seu principal produto, que ficava mais caro. Inclusive, nós sabemos que a agenda ambiental de mudança climática foi uma agenda infiltrada no Ocidente por interesse da União Soviética e Rússia como o principal produto da economia deles, e para frear a energia, a capacidade energética industrial e justamente fortalecer a saída das fábricas dos Estados Unidos para tornar o país mais vulnerável. Isso aconteceu no Brasil também. A gente está louco com essa pautinha climática que faz com que os empreendedores brasileiros, o pouco que se restou da fábrica e da indústria brasileira, se tornem pouco competitivos e a energia mais cara para sua casa. Isso é uma coisa que no próximo governo Bolsonaro, inclusive, a gente tem que trabalhar para sair dessa baboseira de vez também. Agora, nos Estados Unidos acabou isso, né? É como se com Biden os Estados Unidos estivessem lutando com as mãos amarradas. Agora o Trump liberta a mão dos Estados Unidos. Falando em agenda globalista, é claro que o Trump também agiu assim de forma definitiva, rápida e agressiva contra a pauta woke, a pauta da lacração, né? Agora, segundo as novas ordens executivas, o sexo, não o gênero, o sexo de uma pessoa é entendido como algo que não pode ser alterado e que é fundamentado em uma realidade incontroversa. Então, basicamente, agora a posição atual do governo americano é aquela que eu tenho dito, e não só eu, mas todo cidadão que não esteja em estado de histeria ou outro tipo de distúrbio mental, que basicamente não tem mais essa história de que homem pode se sentir como mulher e ser tratado como mulher ou vice-versa. Agora, nos Estados Unidos existe sexo masculino, homem, e sexo feminino,
mulher. E acabou, porra. E é assim. Ah, não, mas eu sou trans. Beleza. Tá, aí é um pouco de você, cada um tem aí as suas preferências, etc. Não é disso que o governo está tratando. Você pode ser trans à vontade. Você é um homem que se identifica como trans e tá tudo certo. Tem umas muito bonitas, inclusive o Adriles aqui gosta bastante. Mas é isso. Né? Tem um cara no Instagram que fica, ô negão, essa trans aí é dentro. Aí vai da preferência de cada um. Se quiser ser trans, você só não é mulher. Você não vai disputar, você não vai disputar esporte com mulher, você não vai ser identificado com mulher, você vai ser um homem que prefere ser trans. Sim, a gente sempre conviveu bem com a ideia do travesti, ou o que quer que seja. Eu pessoalmente, acho que vai de cada um.